Agora entrando nos blushes. O blush é o que vai conferir um tom nas maçãs do rosto mais natural e saudável. A pessoa vai ficar com um ar mais coradinho, o que vai disfarçar efeito de cansaço, de noite sem sono, então vai deixar um ar bem mais saudável na pele. O que temos que tomar cuidado também é com o tom. Possuímos vários tons de blush, desde os mais rosados até os tons alaranjados, mais opacos, acobreados. Esse daqui é um tom de pêssego. Então, tudo vai combinar com o seu tom de pele e até mesmo de cabelo. As mulheres negras, elas ficam melhores com tom púrpura a um rosa mais escuro. As morenas claras, assim como eu, ficam bem em tons rosados e de pêssego. As ruivas ficam melhores em tons de bronze e pêssego. As orientais também em tons rosados ou pêssego, ficam bem com os dois. E as loiras também, como as ruivas. O pêssego com o rosado. Os tons rosados mais claros não ficam bem em mulheres negras. As sombras dão um efeito mais glamuroso à maquiagem. Elas podem ser de vários tipos também. Elas podem ser em pó, podem ser cremosas, que tem uma textura como se fosse uma pasta. Essas daqui, por exemplo, por serem nessa textura, elas têm um efeito de 3D, um efeito de brilho bem legal. Ou podem ser em bastão ou em formato de lápis, que também tem um efeito mais cremoso. As sombras em forma de pó, elas têm um efeito mais duradouro, dependendo da qualidade da sombra. As sombras no formato mais cremoso, com uma textura mais pastosa, elas tendem a se diluir muito num calor intenso. Então, se você estiver suando, a maquiagem no local da sombra pode borrar e aí vai interferir no efeito final da maquiagem. É interessante ter um ou dois estojos de sombras com variações bem diferentes, caso você vá trabalhar de uma maneira profissional, para combinar com todos os tipos de pele, todos os tons de pele e cabelo. Assim você vai ter um resultado final bem melhor. O batom é considerado o item mais importante da maquiagem. Algumas mulheres não usam nenhum tipo de maquiagem, mas elas passam batom pelo menos para sair mais apresentável no seu dia a dia. Então é um item que não pode faltar. Eles podem ser em bastão, que é o formato mais utilizado no nosso dia a dia e de mais fácil aplicação. Pode ser no formato líquido, onde a maioria tem um efeito de gloss, que é um efeito de brilho molhado. Ou também podem ser na forma pastosa, onde precisam ser aplicados com um pincel. Deve-se tomar um pouco de cuidado com os batons no formato líquido ou com os gloss. Em bocas que tem aquele efeito tem muitas ruguinhas, o efeito código de barras, ele pode escorrer por essas ruguinhas e aí vai ficar com um aspecto de borrado. Os delineadores de lábios, ou os lápis delineadores, eles podem evitar um pouco esse efeito, mas nem todos têm essa capacidade de bloquear o escoamento do batom. É importante que se tenha vários tons de batom também para combinar com os vários tipos de pele e tonalidades de cabelo. As negras ficam bem em tons rosados, acobreados, vinho, não ficando bem de pink e vermelho. As orientais ficam bem em tons rosados e vermelhos de batom. As louras com os tons bem avermelhados. As ruivas com os tons de rosa mais romântico e acobreados. E as morenas claras ficam bem com os tons de vermelho, rosa. Na verdade, as morenas claras podem abusar bastante dos tons do batom, tendo o cuidado de ver se é dia ou noite, também o tom da roupa para não chamar muita atenção. Fica importante também a gente ressaltar que
quando o batom está muito exagerado na cor, muito forte, a gente tem que tomar cuidado com a maquiagem dos olhos, com as sombras. Muito forte aqui, menos carregado nos olhos. Muito carregado nos olhos, com muito rímel, cores mais escuras de sombra, aí a gente coloca um tonzinho mais claro no batom para não causar um contraste muito forte. Os delineadores de olhos podem ser de dois tipos, em forma de lápis, que tem uma textura bem cremosa e fazem um contorno bem bonito, e o formato líquido, que ele é mais difícil de ser aplicado, mas ele dá um efeito final bem bonito e sedutor. O rímel é um item importante da maquiagem. Eles podem alongar os cílios, deixá-los mais volumosos, o que deixa o olhar mais completo. Eles podem ser pretos. Tem o rímel incolor, que é mais adequado para o dia a dia. Alguns são incolores com glitter. Como atualmente nós temos rímels de várias cores, azul, verde, vermelho, mas são para ocasiões mais irreverentes e descontraídas. Um item final que nós não temos aqui para apresentar, mas a gente vai passar um truquezinho, são os iluminadores. Os iluminadores são um item importante e finalizador de uma maquiagem. São mais adequados para maquiagens da noite, porque eles deixam o rosto bem iluminado. Também podem ser em bastão, podem ser líquidos, como podem ser em pó. Mas tudo vai depender do tipo de pele e maquiagem. Se for uma pele que não precisa de muita preparação inicial, você pode usar um líquido, o que deixa o efeito bem homogêneo. Agora, se você carregou em outros itens, você pode usar o iluminador em pó. Para quem não tem um iluminador, aqui vale um truque. Pegue as sombras mais claras do seu estojo, essa bem lilás, bem clarinha, a branca ou um outro tom, mas que seja bem claro, e misture, pegue o pincel de pó, passe nelas de uma forma bem misturada e passe de uma forma arredondada nos locais onde o iluminador é necessário. O centro da testa, nariz, no alto das maçãs e no queixo. Assim você tem um bom efeito de iluminação do rosto. Agora vamos apresentar uma maquiagem básica para o dia a dia para mulheres ruivas. É importante que você tenha uma faixinha para colocar no cabelo, para que este não caia na hora da execução da maquiagem e não atrapalhe. Vamos começar com o passo a passo explicado no início. Primeiramente, passando o demaquilante . Você pode passar também no pescoço e no colo. Depois nós vamos preparar a pele com o hidratante e protetor solar, ou no caso de só o protetor, quando esse já tiver o hidratante. Depois da pele preparada com a limpeza e o hidratante, nós vamos começar o passo inicial, que é do trio base, corretivo e pó, ou o pancake, como nós já havíamos explicado. No caso dela, nós vamos passar um pancake no tom bem clarinho, com a esponjinha, para não contrastar muito com o tipo de pele dela, que é um rosto bem claro. Você vai passar bem na região das olheiras.
espalhando com uma esponja, o que deixa o efeito mais natural do que com as mãos. A gente pode notar que a pele dela tem as sardinhas. Algumas pessoas não gostam de tê-las, então cuidado. Se você quiser disfarçar com pancake, pode ficar muito carregado. O ideal é que você deixe parecer mesmo. Passar um pouquinho no pescoço e colo para não contrastar muito com o tom do rosto.